Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a terceira mensagem de hoje. Devo gravar a quarta mensagem de hoje sobre a expressão do Salmo 24, experiências de Davi e alertas feitas de Deus através de Davi. Então, o Salmo 24 nada mais é, irmão, do que uma revelação. Davi chegou a um estreito relacionamento com Deus, assim como hoje, todo servo de Deus precisa ter esse relacionamento estreito de comunhão. Comunhão quer dizer ligação íntima, como de uma noiva com um noivo, que é assim que a Bíblia diz que tem que ser. Um noivo com uma noiva para se apresentar para um casamento. 2 Coríntios 11, 3, que é assim que todo cristão tem que se manter a vida inteira num relacionamento. Então, por isso, a pessoa está conversando sempre, prestando conta sempre, sendo transparente sempre, para que aquele pacto se realize, que é o casamento. Então, o Davi, ele tinha uma ligação íntima com Deus, e ele deixou essa trilha espiritual para a gente percorrer também. Ou melhor, se eu quero permanecer para sempre como alguém que é digno de subir, como ele diz no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? E o pior, não é só subir, é permanecer, é estar lá, viu, irmão? Porque subir, literalmente, né? Hoje mesmo em Israel, muita gente sobe, mas ele sobe no monte físico, porque lá em Israel, para poder eles irem para o antigo templo onde Salomão fez, logo depois de Davi, no mesmo lugar onde era a tenda da congregação da época de Davi, fica em cima de um monte. Muita gente sobe, os muçulmanos é que estão subindo agora e proíbem os judeus de subir, onde hoje chamam de Monte do Templo. Bota no YouTube, o Monte do Templo hoje é Israel. Você vai ver uma mesquita gigante do Islã, que foi colocada há 600 anos depois de Cristo. Israel desviado totalmente, sem o Deus de Davi. E o diabo invadiu ali através do Islã, colocou aquela mesquita lá. E hoje, o Islã proíbe Israel de subir. Toda vez que sobe, tem choque com o exército israelense e o exército muçulmano que estão dentro de Jerusalém. Incrível isso. Por quê? Porque Israel é hoje o país mais democrático do mundo, onde judeus e muçulmanos podem conviver. Lá, 30% dos judeus, ou melhor, do povo de Israel, é de muçulmano. Israel permite. Já no país muçulmano, não pode ter judeu nunca morando lá. É proibido. Principalmente adorando na religião dos judeus. Aí mesmo é que é proibido. É morte certa. Já Israel permite. Mas na questão de subir no prédio, onde antigamente era o local que Davi está falando aqui, os muçulmanos proíbem, aqui tu não sobe. Existe algum turista que pede permissão, tem que pedir permissão para entrar no que está lá em cima do monte chamado mesquita. É assim que o diabo faz com o desviado, irmão. Proíbe ele totalmente de exercer a relação com Deus no lugar onde Deus existe, que para Israel é ali naquele monte. Então, hoje, muita gente sobe lá, inclusive os
ímpios que odeiam Israel, os muçulmanos, sobem todo dia. E muitos habitam, porque lá tem sacerdotes, um monte de gente que habita lá em cima, no prédio físico, no mesmo lugar onde Davi está falando aqui do Salmo 24. Porque no Salmo 24, Davi está falando de duas coisas, de dois montes, onde o povo precisa subir. Na época, eles subiam para adorar, para aprender, nesse lugar onde hoje é proibido, em Israel. Mas ele fala do lugar espiritual principal, que não adianta apenas adorar no prédio físico. O principal é depois da morte, ou então se Jesus voltar hoje, vai ter uma grande adoração, a vida eterna na morada celestial de Deus, lá em cima, na cidade onde Deus quer habitar conosco. Então, meus irmãos, isso foi uma revelação. Então, olha só, o Davi disse: quem subirá no monte do Senhor? E para quê? Ele diz aqui, ó, nesse Salmo 24, ele diz assim, ó, verso 5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, como eu disse, os áudios, os vídeos anteriores que já estão aí no YouTube, se Deus quiser, vamos viajar já no YouTube. Então, muitos não estão indo subir ao monte do Senhor para buscar salvação. Porque para buscar salvação tem que buscar a face de Deus, com o coração limpo, com as mãos limpas, sem usar de vaidade em nada da sua vida, largar a vaidade de mão. E sem enganar ninguém, não querer engano nenhum na sua vida. É a única maneira de subir para essa morada celestial, espiritual, mas real, que a Bíblia diz em vários textos que existe. Por exemplo, vamos ler o Apocalipse. Amém? Pega a tua Bíblia aí, capítulo 21, diz, olha aí, ó, João foi levado para ver essa terra, essa cidade onde vamos habitar, que é essa cidade onde Davi disse, todos podem subir lá? E Deus responde, não, nem todos. Salmo 24, nem todos, só quem tem a mão limpa, só quem é puro de coração, não é o pastor Wagner, não é João, não é Pedro, não é o Papa Francisco, não é o pastorzão, o apóstolozão, nem quem canta nas igrejas, quem prega, quem ora muito, quem faz muito jejum, não é quem é dizimista, quem dá 1 bilhão de oferta, não, é quem tem mão limpa, que não é ladrão, viu, irmão? Quem não é corrupto, quem pode levantar sua mão e dizer, Deus, olha para minha mão, tu nunca mais viu eu fazer bandalheira com minha mão. Será que todos os cristãos que dizem, vou para o céu, será que eles estão podendo mostrar essa mão para Deus? Cuidado com o que você está fazendo com a tua mão. Então, essa cidade foi revelada para João, para Paulo e para outros, para Davi, no Salmo 24. E ele diz, João diz, Apocalipse 21, verso 1 em diante diz, e vi, olha aí, ele fez foi ver, olha a expressão que ele usa muitas vezes no Apocalipse, eu vi, eu olhei, que nem o mundo diz, eu olhei com este olho aqui, ó, com esse olho, quer dizer, Deus viu, levou ele para o mundo espiritual, mas ele viu. Então, ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, quer dizer, ela está lá no céu. Não é essa Jerusalém aí, não, que já foi destruída milhões de vezes, viu, pelos próprios judeus, pela sua impiedade, destruíram a relação com Deus,
E por isso inimigos invadiram várias vezes, quebraram ela, queimaram ela, saquearam. Não é essa Jerusalém. Está falando que existe uma lá no céu, que Deus fez uma cópia. Só que ela é toda de ouro. Essa é a cidade onde vamos habitar. Aí diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Quer dizer, ele viu ela baixando, assim como se fosse um balão descendo, como se fosse um avião descendo no aeroporto. Aí diz assim: adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O verso 3 diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então ele usa a palavra tabernáculo na minha tradução antiga. Por quê? Porque na época de Davi não tinha um prédio físico em Jerusalém para adoração. O nome lá era tabernáculo. Então aqui ele repete a expressão. Quer dizer, aquele tabernáculo de Davi é o mesmo agora, só que aqui é tudo em ouro. Ó, na época de Davi, um monte de peças que usavam na adoração lá dentro do prédio, bandejas, garfo, faca e outras coisas lá dentro, era folheada a ouro, era prata, era não sei o que, essa coisa riquíssima. Na época de Davi, desde a época de Moisés, sempre foi assim. Só que na época da casa onde nós vamos morar com Deus, tudo é ouro. Tudo, ouro. Ouro puro, em cima, de baixo, até o chão, para pisar, tudo é ouro. Para você ver, irmão, não adianta estar brigando com a de besteira aqui na terra. Eu só vou se me pagar um salário de 1 trilhão para poder me corromper. Como um filho do cão, uma vez me propôs, o diabo usou a língua dele e disse para mim: rapaz, se alguém te desse um bilhão para te desviar por 5 minutos, pode ser o ímpio que tu foi por 5 minutos, tu tinha coragem de ganhar esse 1 bilhão? Eu digo: meu irmão, isso é o diabo que está te usando, sabe por quê? O diabo sabe que em 5 minutos ele pode matar um crente desviado e levar para o inferno. Tu está querendo fazer uma proposta diabólica. Ele: não, eu estou brincando, isso é o diabo, não dá lugar para o diabo. Eu sei que o inferno existe. Então nem por 1 bilhão, nem 1 trilhão, nem 1 quatrilhão, se existir esses números na terra, 1 trilhão se existir, nem isso, eu não me vendo. Porque eu sei que o lugar que eu vou morar, lá tudo é ouro, mais ouro do que as montanhas de Ratanabá que existe na Amazônia. Entendeu? Nenhum ouro da terra tem o ouro, a quantidade, o peso, as riquezas que tem lá, além da paz. E nunca mais nenhuma tribulação da terra, nenhuma. Quem é que quer trocar isso? Só quem é cego, doido, como Jesus chamou um homem uma vez, um rico chamou, disse: louco, ainda hoje pedirão tua alma, o que tu tem preparado para quem tu deixarás. Está lá em Lucas 12 em diante. Então aqui diz que esta cidade é o tabernáculo, habitação eterna. Mas também aqui diz que Deus é Deus de exclusão, que tem ações que Deus não vai permitir pessoas, por estas ações, entrarem nesta cidade. Verso 21, capítulo 21 do Apocalipse, verso 7 em diante diz: quem vencer, quer dizer, vencer as lutas, as tentações, as tribulações, as bandejas que Satanás dá todo dia para a pessoa se desviar e morrer desviado, morrer perdido. Aí diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, quer dizer, vai ter heranças gigantescas, indizíveis, inimagináveis. Vai estar esperando lá na casa do rei, lá em cima onde queremos e precisamos morar com ele. Aí diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Olha como ele vai tratar a gente, meu filho. Por isso vai ter herança, o pai vai dar heranças para o filho.
Por que ele usa a expressão filho? Porque na Bíblia também tem os filhos do diabo. A Bíblia é um livro de revelação, então o mundo espiritual também está revelado. O mundo está dividido entre filhos de Deus e filhos do diabo. João 8,44, Jesus disse para o povo de Israel que rejeitou ele, diz: o pai de vocês é o diabo, vocês querem satisfazer o pai de vocês é o diabo. Então, quem mora lá é só os filhos, que rejeitou as coisas do diabo, daqui da terra. Os enganos, que é o coração sujo, a mão suja o tempo todo, viu? Não pode nunca mostrar sua mão para Deus, porque o diabo botou um monte de coisa do diabo para ele fazer, e está envolvido em tanta coisa satânica, que ele não tem coragem de, antes de orar, mostrar a mão para o céu. Ele não tem. O diabo faz isso. Primeiro, que não tem ensino para poder ele mostrar. Segundo, que mesmo tendo ensino, muitos o diabo tem enganado, dizendo: não mostra a tua mão, que tu é um ímpio, tu sabe que eu vou te levar para o inferno, tu sabe que tua casa é o inferno. No Apocalipse 20, 10 ao 15, o lago de fogo. Então Satanás fica envolvendo ele todo dia em um monte de prostituição, de roubo, de tanta doidice, de falta de servir com as mãos, ser um servo de Deus com as mãos, com sua vida. O diabo não deixa ele servir, está com a mão limpa do trabalho de Deus, porque não faz nada no trabalho de Deus com as mãos. As mãos dele não servem para o trabalho de Deus. O diabo está enganando ele, aí ele não pode entrar. Então diz assim, ó, ele não pode viver lá como filho na casa. Diz: mas quanto aos tímidos, verso 8, Apocalipse 21, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos mentirosos, aos feiticeiros, aos idólatras, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, irmão, nós temos que avisar que nosso Deus é Deus de exclusão. E embora a multidão de gente está pilhando aí os crentes, batendo, arrebentando, impedindo a gente de falar essas coisas, o diabo usando eles para fechar os ouvidos, fechar os olhos para não ver coisa como essa. Mas um dia eles vão ter que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu vim para morar no céu. Deus disse: tu nunca leu aqui, não? Eles rasgaram a minha Bíblia, botaram outra coisa, botaram outra Bíblia para me ler. Os gays fizeram outra Bíblia, tiraram tudo que diz respeito ao homossexualismo. Tudo, não tem nada. E deram uma Bíblia para os homossexuais, dizendo: Deus é Deus de inclusão, então o homossexual vai morar no céu. Aqui está dizendo que não, irmão. É mentira. É o diabo por trás de pastores, de políticos, querendo levar as pessoas para o inferno, usando isso aí que é chamado de autoridade no Brasil. Sou sacerdote de Deus, vem para a minha igreja, que aqui é uma igreja de inclusão. Então, meu irmão, aqui está dizendo que Deus exclui. A mesma coisa é você. Me diz uma coisa: se você, que é um ser humano comum, tu não aceita qualquer um morar na tua casa? Vamos imaginar que o jornal agora, televisão, está saindo no jornal: olha, o cara fugiu da penitenciária agorinha, ele estuprou 1000 crianças, ele é um assaltante perigoso, o latrocida e tudo que não presta. Ele está solto por aí, ele é fugitivo. Aí ele chega na porta da tua casa, uma mala na mão: seu fulano, vim morar aqui na tua casa. Você: epa, aqui não. E vamos imaginar que tu fosse muito servo de Deus. Tu ia dizer: entre, fique, mas saiba, aqui você nunca mais pode fazer nada disso, então eu mesmo te expulso. Isso é normal. Ou você dizia: você fica, tome seu banho, almoce, come, mas você é um fugitivo, você tem que ser entregue. Eu prometo estar te visitando lá no presídio, cuidar de você lá,
Depois você pode vir para a minha casa quando o juiz te liberar, mas nunca mais você vai usar essas práticas. Ou então na minha casa você não fica. Isso é normal, a mesma coisa é Deus. Deus, o mundo diz, todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia diz, tem filho de Deus e filho do diabo. E os filhos do diabo, que querem ser filho de Deus, eles vão ser adotados. Por isso que lá em Efésios 1 e em Gálatas 6 é chamado de filho de adoção. Ele vai nos adotar. Ele vai te receber como filho. Tá bom? Se tu mudar teu comportamento, se tu te encaixar no que está escrito na Bíblia, mas cuidado com a tua mão, com o teu coração, ou então com isso tu não entra. Aqui mesmo no Apocalipse 22, no mesmo 21, no último versículo diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então lá em cima tem um livro da vida. Todo aquele que vive a vida que Deus exige que ele viva aqui na terra, uma vida onde as mãos ímpias não são vistas por Deus, seu nome está escrito lá. Uma vida que o coração é limpo, uma vida que não tem vaidade, uma vida que não fica enganando ninguém, nem jurando. Eu juro que não enganei, eu juro. Como tem político bandido por aí, muitos, até pastores são políticos, cristãos que dizem que são políticos. Quando alguém, você é um ladrão, eu juro que eu não sou, eu juro que eu não fiz, eu juro que sou um homem ímpio, limpo. Mas chega lá um dia, Deus vai mostrar, claro, aqui tu não entra, você é sujo, olha a tua mão. Aí Deus vai mostrar tudo que ele fez, irmão, porque está tudo sendo anotado. Então no céu não vai entrar qualquer um. Também o Apocalipse 22, né? Do versículo 40, versículo 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Então, o próprio Jesus mandou João escrever o Apocalipse. O próprio Jesus mandou se revelar para as igrejas, para avisar. Não é todo mundo que pode subir e permanecer. Você pode subir para a tua igreja, pode subir nos degraus, como diácono, pastor, presidente, apóstolo. Pode ser nomeado na tua igreja para ser líder, não sei de quê. Tu pode subir para ser o maior político desse mundo. Mas se não for como diz a Bíblia, no céu não sobe, para o céu nunca vai poder subir. Por isso que Jesus diz, quando ele vier, um sobe e outro fica. E os que vão ficar, irmão, sofrimento como o mundo nunca viu, é chamado de grande tribulação. Isso é Mateus 24, 30 em diante. E muitos outros versículos que diz: vai estar dois trabalhando, um fica e outro sobe. Vai estar dois numa cama, um fica e outro sobe. Cuidado com tuas mãos, teu coração, que Jesus está voltando, pode ser hoje. Já imaginou se ele voltar hoje? Tantos sinais estão se cumprindo aí. Se ele voltar hoje, tuas mãos estão limpas, te arrepende. Teu coração é limpo, te arrepende. Para com essa vida velha. Abandona. Procura te encaixar no nome daqueles que vão morar no céu. Lá tem um nome escrito no céu de quem vai subir, quem vai ficar. Cuidado com isso. Ponto. Envia essa mensagem para alguém. Já voltaremos para a última mensagem. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.